dessas nascentes. E por que é importante preservar essa área de recarga, né? Porque a gente sabe que uma nascente ela não é só aquele ponto ali, né? Toda a área de entorno ela vai estar contribuindo para que a água da chuva penetre de forma lenta e venha a brotar no nosso olho d'água, na nossa nascente. Então é necessário avaliar a área de entorno também, que deve estar devidamente preservada, até para evitar que chuvas muito fortes venham trazer enxurradas para essa nascente. Aqui a gente vai estar entrando mais um pouquinho nessa área que está relativamente bem preservada, é uma área de preservação permanente, e a gente vai estar entrando nessa área, seguindo até a parte da nascente, e eu vou estar apresentando nesse caminho aqui alguns aspectos importantes de serem considerados, né? Porque por mais que hoje já tenha uma mata em estágio de recuperação, tempos atrás essa área aqui já teve a sua floresta removida, então estamos aqui com uma área em processo de regeneração. Ou seja, o que é um processo de regeneração? Regeneração natural. A floresta, né, a natureza em si, ela tem esse poder de retornar às suas características iniciais, né? Então, uma área que foi desmatada, se no seu entorno ainda tiver boas características de vegetação, essa área ela tem essa capacidade de estar se regenerando, né? Então, foi o que a gente pode estar observando aqui. Vamos seguindo mais um pouquinho para a gente estar observando alguns detalhes importantes. O que a gente vê aqui à esquerda é a área de preservação permanente da minha APP, que já está em processo de regeneração. E aqui à minha esquerda é uma área nativa, né, que não foi mexida, até por questão de ser uma área com muita pedra, morro, então as atividades acabaram não sendo focadas nessa área. Então temos aqui uma estrada que passa, então a estrada é o único fator que estava dividindo essa área. E por ser uma área de nascente, né, como eu havia falado, muitos pássaros vinham, né, se refrescar, matar sua sede nessa nascente, e nesse processo de estar passando de um lado para o outro, atuavam como dispersores de semente, assim como alguns mamíferos e roedores. Então, é importante considerar também a existência desses dispersores de semente, né, que tem esse papel tão importante no sistema de regeneração. Porque é eles que, assim como com o vento, vão trazer essas sementes para que o processo possa ocorrer da melhor forma possível. Então, o que a gente já consegue observar aqui, que tem algumas plantas que têm essa característica de conseguir se desenvolver num ambiente mais rústico, né? Então, no processo de regeneração, a gente tem o que chamamos de sucessão ecológica. O que é essa sucessão? Cada tipo de planta ela é capaz de se adaptar a uma característica de temperatura, de clima, de forma inicial. Então, temos as plantas que são chamadas de pioneiras, que elas são aquelas plantas que primeiro aparecem, né? Então, se você chegar em uma área que foi desmatada, ou que se cessou alguma atividade ali de exploração agropecuária, essas plantas são as que primeiro vão aparecer na área, né? Então essas plantas elas vão ter a função de estar sombreando primeiramente aquele solo, né, que estava exposto. São plantas mais rústicas, né, que conseguem sobreviver ali a pleno sol. E uma vez que essas plantas estiverem estabelecidas, ela vai estar criando condições para que novas plantas se estabeleçam ali, né? Que no caso seriam as plantas as secundárias, né? Que não são plantas que no início do seu estágio ali não conseguem estar se desenvolvendo tão bem a pleno sol. Então ela já
tem as pioneiras fazendo aquele processo de sombra inicial e aí ela consegue se desenvolver. E aí junto com esse processo da sombra em si, as pioneiras elas também começam a atrair pássaros, né, que começam a fazer poleiros ali naquelas árvores, né, vão fazer o pernoite ali e acabam dispersando sementes. E muitas dessas sementes já são sementes das minhas secundárias. E em consequência vem as plantas clímax, né, que vão fazer esse processo contínuo. Então, uma vez que já existe, da coexistir nessa floresta em regeneração, as pioneiras, as secundárias e as clímax, então já está em um processo de regeneração avançado, né? Então, o que a gente consegue ver aqui nessa área é que existem algumas espécies pioneiras, né? Como espécies que a gente conhece aqui como piolho de urubu, a jurema. Então, essas são espécies que conseguem se desenvolver bem nessas áreas, né? Então elas vieram a ocupar e aqui a gente ainda consegue ver alguns detalhes de algumas gramíneas que ainda estão conseguindo se desenvolver aqui nesse espaço. Então, como aqui já foi uma área de pastagem, ainda há a existência dessas gramíneas, né? Mas a tendência é que com o desenvolvimento dessa vegetação das secundárias e das clímax, essas gramíneas que necessitam de bastante sol já não vão conseguir se desenvolver tão bem, né? Então a própria natureza vai se encarregar de trazer para esse ambiente o que um dia foi de fato o que existiu nele, né? Então é o que a gente vê aqui, já um processo de sucessão acontecendo de forma bastante significativa, né? Então vamos estar seguindo um pouquinho até a área mesmo da nascente e aí lá a gente faz mais uma exposição. Aqui dando continuidade à nossa caminhada, né? Entrando nessa parte da mata aqui, a gente seguindo por essa trilha, a gente pode estar observando, né, que a regeneração continua, né? E o que vale a gente estar frisando aqui é que tudo isso aqui está acontecendo de forma natural, né? Não teve plantio de mudas, não se colocou sementes aqui, né? Então todo o processo de restauração que está acontecendo aqui é puramente natural, né? Então aqui a natureza realmente encontrou condições de estabelecer, né? Aqui agora estamos no mês de dezembro, já teve temporada de chuva, né? Esse ano 2020 foi bem favorável aqui a questão das chuvas. E aí deu uma parada aqui para a gente estar mostrando algo que realmente é muito bom ver acontecendo, né? Então aqui a gente já vê se desenvolvendo que a gente chama aqui de pau d'óleo, né? Que é um tipo de copaíba, e é uma espécie já que vai se desenvolver em áreas que já estão num processo já mais avançados, né? Então essas plantas aqui, elas já encontraram condições de estar germinando e aqui elas vão estar se desenvolvendo e ocupando o seu lugar de direito, que não é no subbosque, né? Então ela é uma planta de dossel, então ela vai encontrar condições de estar subindo aqui e ocupando o seu espaço nessa área, né? E aí, quando a gente chega num lugar e observa esses processos naturais acontecendo, a gente vê o quão possível é fazer de fato uma recuperação via regeneração natural, né? Tanto é que esse processo ele é indicado já no nosso Código Florestal como uma forma de fazer essa recuperação, né? Então existem muitos estudos que de fato provam essa possibilidade de regeneração, ainda que
que ela seja um tanto lenta, né? Então estamos pensando para recuperar pelo menos 80% das características de uma vegetação natural, estamos falando de um processo aí que pode levar 20 a 30 anos, né? Então não é um processo que acontece tão rapidamente, né? Então o grande passo é a gente de fato evitar tá entrando nessas áreas, né, que são de preservação permanente, áreas que têm esse papel ecológico importante, né, de evitar, de fazer esse desmatamento, né, porque essa recomposição, mesmo que seja por um processo de reflorestamento, não vai acontecer tão rápido, né? Então, é realmente trabalhar dessa forma para que a gente consiga estar respeitando os limites que a natureza nos impõe e desenvolver as nossas práticas, né, de uma forma que não afete tanto as características do nosso ambiente natural, né? Então, o que a gente pode estar vendo é que com o tempo essa área aqui vai realmente estar tendo todas essas condições que há muito tempo atrás ela já teve, né? E a gente vê, entrando um pouco mais aqui no processo, aqui a nossa direita é realmente onde tem a água, que essa água aqui serve para o desenvolvimento das nossas práticas agrícolas e de alguns vizinhos também que fazem uso dessa água, né? E ela ainda tem essa sobra que vai para o rio, né? Então é uma nascente perene, né? Então durante todo ano ela tem essa água aqui disponível, ainda que a gente nas últimas 2 décadas aí tenha passado por períodos de estiagem, muitas vezes prolongadas, ela se manteve aí com água para o nosso uso, né? Então essa é uma nascente que ela já está bem preservada, né? A sua área de recarga, né? Seu entorno está bem preservado. Então, e agora, né, com esse processo dessa regeneração natural, a tendência é que realmente ela esteja cada vez mais sendo bem protegida, né? Continuando, né, a gente estava seguindo essa trilha aqui, e aí nesse aspecto, né, da regeneração natural, uma questão que é muito importante estar observando é a diversidade, né? Porque se a gente for olhar de fato uma floresta em seu estágio natural, ela tem essa grande diversidade, né? Tem aquelas espécies frutíferas, as lenhosas, então tem-se essa grande diversidade, né? Então espera-se que na regeneração também aconteça essa diversidade de espécies, né? Então um dos pontos que é extremamente importante a gente estar observando, principalmente nos estágios iniciais, né, dessa regeneração natural, é se está ocorrendo essa diversidade de espécies, né? Se eu consigo ali estar observando mais de 10 espécies diferentes ali, 15 a depender da região. Então às vezes uma sucessão ecológica, né, uma regeneração natural ocorre, só que acaba não tendo uma diversidade, né? Então não é um aspecto interessante. Nesses casos, quando acontece de não ter de fato essa diversidade, deve-se observar quais são os fatores que podem estar influenciando ali naquela predominância de uma única espécie, ou às vezes de 2 espécies, né? E geralmente pode estar associado. Então, pessoal, aqui ao fundo a gente vê aquela área que a gente estava anteriormente, né? Então a gente vê tanto a parte de APP quanto a parte de recarga, né, dessa nascente. Então
ela vai estar se derivando em duas partes, né? A primeira que vai seguir para dentro da propriedade e utiliza, né, para irrigação e continua para a propriedade do vizinho, e mais uma rede que desce e vai até o Rio de Contas, né? E então essa nascente se torna muito importante, né, para a manutenção tanto das atividades agrícolas aqui na propriedade, quanto a manutenção, né, da vida natural. Porque muitos pássaros, né, animais fazem essa transição, né, fazem essa passagem e utilizam dessa área. Então, pessoal, o que a gente pode observar aqui no fundo, né, a gente veio lá de dentro, né, naquela área da floresta, né, e aqui a gente pode estar tendo uma melhor visualização dessa área de APP, né, dessa delimitação. A gente vê ao fundo que se misturam tanto a área de APP, a área de recarga dessa nascente e a nossa área de preservação, né, que é a reserva legal. Então, a partir dessa nascente aqui, temos remanescente de vegetação nativa, além do que a legislação estabelece, temos a nossa reserva legal e as áreas de preservação permanente. Então, está tudo conectado nessa mesma área. E aí o que a gente observa aqui, né, que essa parte inicial da APP já foi área de pastagem, né? Há 20 anos atrás foi área de pastagem. E hoje é uma área que já foi recuperada e encontra com um estágio já avançado de regeneração natural. E então, o que a gente mostra é que realmente é possível fazer esse processo de uma forma natural, que não fica oneroso, né, para o pequeno produtor rural. Mas como que a gente vai estar fazendo para chegar em um processo dessa forma, né? Então, ao longo desse vídeo, a gente vai estar trabalhando as técnicas, né? Porque por mais que seja uma regeneração natural, deve-se identificar se ela está acontecendo da melhor forma possível, e caso não esteja, a gente pode estar trabalhando com a regeneração natural com o manejo, né? Então, vamos estar trabalhando aspectos em relação a como fazer, né, o isolamento dessa área para que pessoas, animais, tanto os domésticos como os animais de criação, não estejam indo para essa área e dificultar a regeneração natural. Vamos trabalhar também como a gente pode estar verificando se a regeneração está ocorrendo, uma diversidade que deve acontecer, se já está tendo a ocorrência de plantas pioneiras, das secundárias, se o meu solo é o solo adequado para que ocorra essa regeneração, se eu não tenho muitas plantas invasoras, né? Porque o que a gente vê que em áreas de pastagem tem muita ocorrência de gramíneas, e a depender das condições dessa gramínea, ela compete muito forte, né, com as plantas nativas e acaba não possibilitando que ocorra essa regeneração da forma mais correta possível. Mas continue no vídeo aí que a gente vai fazer esse passo a passo aí e vamos juntos, né, estar trabalhando esses aspectos da regeneração natural. Vou trabalhando com alguns exemplos práticos, né, demonstrando para que a gente realmente consiga fazer esse processo e vocês possam estar replicando na propriedade de vocês, né? Lembrando que cada propriedade é uma situação diferente, por isso que eu estou trazendo vários exemplos aqui para realmente ficar mais tranquilo para iniciar esse processo. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CA, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.